Olá, alunos do sétimo ano, Escola Clotildes, tudo bem com vocês? Sou o Mixon, professor de Educação Física, para mais uma aula. Vamos lá, pessoal. Começamos o mês de junho, né, conteúdo novo, a gente deixa para trás o conteúdo que ficou no mês de maio. Sempre, a cada final de mês, eu gosto de passar uma avaliação para medir aí como é que vocês estão em relação ao conhecimento e também para não sobrecarregá-los em relação ao conteúdo. Então, a gente divide por partes e aí fica mais fácil para que vocês compreendam o conteúdo e para não acumular conteúdo com uma avaliação só. Então, a gente trabalha muito em relação a isso. Pessoal, em relação a atraso de atividades, para quem ainda tem atividades pendentes, procurem colocar em dia. Temos até o dia 29 para colocar todas as atividades em dia, tá bom? Então, corre atrás, coloca as atividades em dias até o dia 29. Não fique sem nota, tá bom? Projeto Educação Saudável vale uma pontuação extra. Professor Raniel passou uma semana passada, dia 30 eu irei trabalhar com vocês saúde familiar, educação saudável em relação à saúde alimentar da família, nesse período de isolamento, tá bom? Então, dia 30 a aula será comigo. E aí a gente tem um apertozinho no calendário, né? Para a nossa avaliação global, que a gestão da nossa escola ainda vai definir, acredito eu que será no dia 23, né? Porque aí no dia 30 é nosso último dia, né, de aula, não sei como é que vai ser isso, mas semana que vem nós temos um feriado. Então nós temos essa aula hoje, temos a nossa próxima aula dia 16. Não se preocupem que eu vou conseguir passar para vocês todo o conteúdo e vocês não serão prejudicados em relação a isso. Eu vou passar todo o conteúdo. Agora nós teremos duas aulas antes da nossa avaliação. E aí a gente tem que ter cuidado em relação a isso, principalmente em relação às entregas e atividades, para não atrasar, tá bom? Então procurem colocar em dia essas atividades para não atrasar e você não ficar sem nota em nenhuma atividade. Nossas atividades no Google Sala de Aula ainda está em aberto. Se você tem qualquer tipo de dificuldade, entre em contato comigo, eu te repasso essa atividade tranquilamente aí pelo teu contato, pelo teu PV, e aí facilita. Dia 30 nós temos uma aula comigo sobre o projeto de Educação Saudável. Vale uma pontuação extra. E aí eu vou passar e eu quero o comprometimento de vocês até o dia 2 para me enviar esse desafio que eu vou passar no dia 30. Então, enviou o desafio dia 2, a gente encerra aí, eu fecho as médias, ela vai demorar um pouquinho para fechar. Eu fecho as médias e envio no Google Sala de Aula para que vocês vejam, tá bom? Para quem tem dificuldade de ver, só pedir que eu repasse para vocês, tá bom? Mas vai ser lançado esses desafios e esses desafios têm uma avaliação extra, tá bom? Então vamos lá, pessoal, explicado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Eu demoro um pouquinho para responder, mas aí é porque tem uma demanda de alunos muito grande para responder e tirar a dúvida de todo mundo. E daí, se você tem dúvida, não fique com dúvida, entre em contato, demora um pouquinho, mas eu te respondo aí. Peço desculpas por essas demoras, que a demanda de aluno é muito grande. Tá bom? Então, todo mundo quer tirar dúvida, né? E aí você tem que fazer uma roda, né? Você começa ali no sexto ano e vai, entra no sétimo, oitavo, nono e volta de novo. Mas eu respondo, tá bom? E eu dou tempo de sobra para que vocês entreguem essas atividades. Não se preocupem em relação a isso. E se você se sentir prejudicado, só falar comigo, expor teus motivos, que eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Então vamos lá, galera, vamos para o conteúdo novo. A gente vai falar sobre ginástica. A gente vai iniciar esse conteúdo novo sobre ginástica. Tivemos nossa avaliação semana passada, acredito que foi fácil para vocês. Eu ainda não corrigi, ainda tem algumas pessoas fazendo, e aí ainda quero dar uma olhadinha e corrigir aí, e depois, lá para o dia 29, dia 30, entregar aí para vocês. Tem um desafio, né, do projeto Educação Saudável, então depois disso, repassar a nota para vocês. Acredito que foi fácil, a gente teve pouco conteúdo em relação a isso, em relação ao tema do bimestre passado, que foi atletismo, então deu para vocês responderem numa boa aí, acredito que sim. Deve ter tido notas muito boas em relação a isso. Espero ter tido muitos 10. Tá bom? A gente torce para o aluno tirar 10 sim. Facilita o trabalho da gente. E a gente, o aluno, se a maioria numa avaliação não tira uma nota muito boa, o professor tem que mudar suas metodologias, né?
Então, a gente se preocupa também em relação a isso, tá bom? Então, galerinha, nós vamos falar sobre a ginástica. Hoje eu vou contar um pouquinho da história da ginástica, como se originou tudo isso. E na semana que vem não tem um feriado, na outra semana a gente encerra o conteúdo falando sobre e aí encerra assim, porque vai depender da data das avaliações globais, né? Então eu vou falar na próxima aula eu falo sobre ginástica artística, ginástica acrobática e ginástica rítmica. Eu vou fechar com esses tipos de ginástica, tá bom? Então vamos lá. Galerinha, imagine que eu, enquanto professor de educação física, chego aí na quadra da escola de vocês, na quadra do Clotildes, e mando vocês irem aí num sítio e pegar uma árvore, derrubar uma árvore, e aí tentar cortar essa árvore, né? Ou tentar montar um poema e recitar um poema. O que é que tem a ver com a aula de educação física ou o que é que tem a ver com a ginástica isso? Isso tem muito a ver com as origens da ginástica. É engraçado, mas tem muito a ver com a origem da ginástica, tudo isso. Uma pessoa cortando um lenho ou uma pessoa recitando um poema. Aí você pode pensar assim, é louco esse professor, mas vamos ver aqui um pouquinho e vocês vão entender o que é que eu quero dizer em relação ao início e à origem da ginástica. Então vamos lá, pessoal. Então vamos começar lá pela pré-história, a origem de tudo, para aqueles que acreditam que existiu pré-história. Estou aqui como um pesquisador e eu tenho que falar sobre tudo com vocês. Então vamos lá. Já que a gente já começou com a loucura mesmo, então vamos dar continuidade. Nesse período da pré-história, o homem era nômade. Nômade era aquela pessoa da pré-história, aquele homem das cavernas, né? Então, nesse período, o homem era nômade e precisava estar sempre em movimento, em, sempre em movimento, em busca de alimento e de um lugar seguro para descansar, já que eles viviam em ambientes selvagens e a qualquer momento eles poderiam ser atacados por animais. Então, o homem da pré-história tinha muito essa questão de sempre estar em movimento, sempre sair para procurar um lugar seguro para estar descansando com os outros que conviviam com ele nesse período, para que não tivessem ataques de animais e tudo mais, e tudo que poderia acontecer. Então já vem uma questão, o movimento, questão de deslocamento. Aí já vem, que aí já dá início à questão da ginástica. Dessa forma, o que possibilitou que o homem sobrevivesse em um ambiente repleto de obstáculos foi a sua capacidade de exercer movimentos naturais do próprio ser humano, como correr, saltar, lançar objetos, lutar e rastejar. Ou seja, vamos pegar aí uma base boa. Quando uma criança nasce, ela vai aprendendo aos poucos a exercer algumas funções. Então a criança começa, o bebezinho ali começa a rolar na cama. Para quê? Porque ele vai começando a entender que ele precisa se movimentar e que ele precisa se adaptar a determinadas situações. Então o bebezinho começa a rolar na cama e você começa, os seus pais começam a ter, os tios e tudo mais, começa a ter essa preocupação. Ah, vai rolar na cama, vai cair, vai se machucar. O bebê começa ali a ter um primeiro princípio de questão de sobrevivência. Eu tenho que me mexer aqui porque movimentar é importante e eu preciso me encaixar e me adaptar a algumas situações. O bebê ele vai crescendo e vai começando a tentar se rastejar na cama ou no determinado local que se coloca. Aí ele vai começando a se adaptar e vai começando a ter uma independência. A criança começa a engatinhar, ela começa a ter, ou seja, o que é que eu quero passar para vocês? São movimentos naturais que vai acontecendo. A gente vai prestar atenção na ginástica, que tem muito disso que eu estou falando para vocês. A criança começa a andar, a criança começa a correr, a criança começa a saltar, a criança começa a jogar pedra em algumas coisinhas ou começa a jogar alguns objetos. A criança brinca de rastejar, a criança brinca e aí vai crescendo e tendo movimentos naturais. Lutar dentro da pré-história era uma forma de movimento natural. Por quê? Acredito que vocês viram lá no sexto ano. Lutar nasce como uma questão de sobrevivência, é um movimento natural. Tinha técnica, professor? Não, não tinha técnica. Era apenas atacar e defender. Para quê? Para que eu pudesse sobreviver. Um ataque de um animal, um ataque de um leão, ou de um urso, ou de qualquer outra coisa, eu não vou ficar quieto para receber aquele ataque. Então, eu preciso me defender. E para me defender, eu preciso atacar. Então, lutar também faz parte do movimento natural do ser humano.
onde o que o ser humano precisa? Se movimentar. Então já começa a ter uma primeira raiz do que a ginástica, do que é que nós vamos entrar aí daqui a pouco. Ao explorar a natureza, o ser humano aprendeu a cultivar alimentos, adestrar animais e fazer fogo. Essas habilidades tornaram o ser humano sedentário e que começasse a se organizar em grupos, ou seja, o que é sedentarismo? Sedentarismo é a falta de atividade física. Quando o ser humano começa a se adaptar em grupo, ele não vê mais a necessidade de sair para procurar alimento, ele não vê mais a necessidade de correr, ele não vê mais a necessidade de sair daquele local para se proteger, por quê? Ele vive em grupo. Ele ali aprendeu a fazer fogo, ele aprendeu a fazer uma coisa, ele aprendeu a fazer outra. O ser humano foi aprendendo a fazer as coisas e foi se acomodando. Ele foi utilizando, ou seja, se eu convivo em grupo, eu não vou caçar todo dia, eu não vou sair todo dia, eu não preciso sair do meu ambiente aqui. O meu grupo me protege, ou seja, foi se criando um hábito e se adaptando a hábitos de vida mais sedentários, sem tanta disponibilidade, sem tanta disposição para fazer as coisas. Isso se tornou ruim. Porque o ser humano precisa de quê? De se movimentar. Movimentar faz parte do essência do ser humano que nasce com movimentos naturais. Imaginem aí um bebê que nasce, eu comentei as fases do bebê, e ele nasce sabendo assim, o bebê, logicamente, desde os primeiros dias de vida, ele já é inteligente. Ele sabe que ele tem que ir mamar, ele sabe que ele tem que se alimentar, e o choro, basicamente, é uma forma de comunicação com os pais. Então, imagina um bebê que ele sabe que os pais vão fazer tudo e ele não vai fazer nada. Ele não vai tentar rolar, ele não vai fazer nada, porque o bebê pode imaginar assim, pô, se eu começar a andar, se eu começar a engatinhar, se eu começar a fazer isso, aquilo, outro, meus pais não vão querer mais fazer nada para mim. E eu tenho que ficar aqui para eles fazerem alguma coisa para mim. Imagine que se acontece isso com o bebê, se ele chega a pensar isso. Né? O bebê já nascer sedentário, né? Sem querer se movimentar, querendo sempre que os pais mimem, né? E façam tudo por ele. Mas essa não é a essência do ser humano. A essência do ser humano é se movimentar, é buscar alternativas para que se adapte e ganhe, faça adaptações e ganhe essa independência. E que tenha essa mobilidade física para sobreviver. Né? Então, sobre isso, chegamos à Grécia Antiga. É, esses grupos se chamavam, na Grécia Antiga, se formava grupos, né? E esses grupos na Grécia Antiga se chamava polis. Eram cidades e estados que tinham governos diferentes e que viviam em confrontos entre si. Ou seja, a gente começou a falar na pré-história que o ser humano começou a se juntar em bando, né? Já na Grécia Antiga, essa questão de se juntar em bando se chama polis, que são pequenas cidades. E nessas cidades, cada ser humano protegia ali a sua região, onde ninguém poderia entrar. Começava uma luta, e aí ninguém poderia entrar, que tinha como a constituição de uma invasão, então ninguém poderia invadir ali. Eram feitos muros e ninguém invadia, ou seja, é difícil a gente acreditar que uma cidade era dividida por muros, né? Na Grécia Antiga tinha muito isso. E a busca por espaço era muito grande, então o ser humano queria mais, queria uma polis maior, uma cidade maior, e foram invadindo territórios e lutando por esses territórios. Isso foi diminuindo um pouco a questão do sedentarismo, porque o ser humano foi tendo que sair, cuidar um pouquinho do seu corpo para sair para as batalhas. Nesse período, todo homem grego tinha que lutar para defender suas regiões e viver em batalhas. Ou seja, tinha aqueles grupos que viviam em batalhas que tinham que se preparar, e isso foi diminuindo um pouco mais o sedentarismo. Os gregos viram então a necessidade de aprimorar a condição física e perceberam a importância de praticar exercícios físicos para aumentar a força e a resistência dos seus soldados, para defender suas cidades, suas polis, e também invadir outras polis para aumentar o seu território. Esses exercícios eram feitos em ginásios. Em ginásios, os gregos treinavam exercícios físicos como saltar, correr, lançar, lutar, jogos, danças, equitação, que é andar a cavalo, marchar, caçar, corte a lenha e dentre outros. Então, os gregos iam a ginásios
Ginásios não é esses ginásios como a gente vê o Wellington, não, tá? Eram esses coliseus, né? Para quem teve a curiosidade de assistir o Gladiador, era bem parecido com aquilo. Então, eram esses coliseus aqui. E é engraçado que o ser humano, ele volta a pensar em movimentos naturais, né? Saltar, correr, lançar, lutar, jogos, os mais variados, danças, entrava como uma atividade física. Então, um soldado tinha que aprender a dançar, né? A questão de ginga, de malemolência do corpo, tinha que aprender a andar de cavalo, porque para você ir invadir um território mais longe, você tinha que ir a cavalo, marchar. Os gregos marchavam entre si com escudos e tudo mais, com, com escudos e tudo mais, até chegar, e era uma forma de montar um paredão para se proteger. A caça entrava como uma forma de treinamento, e aí é onde vem que a nossa loucura lá do começo. Imagine você recitar um poema ou cortar lenha. Cortar lenha era um dos exercícios que eram treinados durante esse período da Grécia Antiga para uma pessoa que ia competir. Então, o soldado tinha que aprender a cortar lenha e era uma atividade física extremamente pesada, porque tinha que ir na mata, pegar aquela lenha, vir cortar e tudo mais, e tudo a machado, né? Tinha nada ali de motosserra, era tudo a machado, serviço braçal para poder trabalhar o físico dos seus soldados. Ah, professor, onde é que entra o poema? Vai entrar daqui a pouco, só um minuto. A esses movimentos, os gregos deram o nome de ginástica. Então, nasce a ginástica a partir daí, desses movimentos naturais, que os gregos perceberam que precisavam ser aprimorados e melhorar o corpo a partir de movimentos naturais. Outro motivo que levaram os gregos à prática de atividades físicas foram a religião. O povo grego é bem religioso e eles têm essa questão da religiosidade muito forte. A cultura religiosa grega é muito forte. Eu acho que vocês já ouviram falar nos deuses gregos, né? Eu comentei isso no sexto ano sobre Olimpíadas, origem das Olimpíadas, e vocês viram no sexto ano, ano passado, devem ter visto isso. As Olimpíadas ela é dividida em duas: Olimpíadas da era moderna, que é essa que a gente vive, né? Essas atuais, e Olimpíadas da antiguidade, que eram realizadas em prol dos deuses gregos, né? Lá na Grécia. Os deuses gregos, os seus deuses eram muito fortes. Assim, ao praticar atividade física, eles se aproximavam dos seus divinos. Ou seja, uma imagem, aqui o meu mouse, deixa eu ver, pronto, apareceu para vocês. A imagem dos deuses gregos eram sempre de homens musculosos ou de mulheres bem definidas. Então, a prática de atividade física era bem para parecer muito com a questão dos deuses gregos. E a prática da ginástica, inclusive, era para purificar o corpo. Ou seja, se tinha um pecado e tudo mais, se praticava a ginástica e esse pecado saía junto com o suor. Então tem muito dessa questão, né, de religiosidade dentro da Grécia, né? Então a ginástica nasce na Grécia como uma forma de aprimorar atividades e movimentos naturais, na verdade, e também como uma questão religiosa de purificação desse corpo. O suor, na verdade, para os gregos, o suor, na verdade, é uma forma de purificação que o corpo bota para fora. Então, o suor nada mais é do que tirar aquela coisa ruim, aquele pecado do corpo, né, digamos assim. As Olimpíadas foram criadas como uma forma de festividade religiosa, para quê? Atividade física era uma forma de agradecer aos deuses por tudo aquilo que eles tinham ganho durante aquele período, né? Então, a atividade física e esporte foi desenvolvido na Grécia como uma forma de agradecimento, né? Chegamos à Idade Média, a prática de ginástica não foi tão incentivada. Nesse período, lembrando que, já que na Grécia Antiga nasceu a ginástica, com como movimentos naturais, como saltar, correr, lançar, que a gente comentou lá na pré-história. Só puxando um gancho para que vocês entendam aí essa aula. Chegamos então à Idade Média, onde a ginástica não foi a ginástica e as práticas de atividades físicas não foram tão incentivadas. Nesse período, o povo acreditava que o importante era cuidar da alma, deixando de lado os cuidados com o físico, com o corpo, no caso. Imagens, né, da Idade Média, eu acho que vocês estão vendo história, é muito em relação a isso, né?
essa questão de religiosidade, o espírito e tudo mais, né? Então, na Idade Média se cultivou muito essa questão. Na Idade Média também, estudos apontam que nesse período que surgiram os contorcionistas, que são essas pessoas que fazem quase um nó no corpo aí, né? E contorcionistas, os acrobatas e os equilibristas. Né? Esses artistas usavam do corpo para encantar o povo, realizando apresentações em castelos, palácios e nas cidades. É nessa época da Idade Média, essa época medieval, que nasce aquele chamado bobo da corte, que são pessoas que são palhaços que serviam para animar ali os palácios e tudo mais. Se dizia que os bobos da corte reuniam tudo isso, né? Como o malabarismo, as acrobacias, o equilíbrio e contorcionismo. Então, eles divertiam as pessoas nos palácios, os reis chamavam o povo, que iam lá para os seus palácios, enormes palácios, e aí tinha a apresentação dos bobos da corte, né? Que vinha com apresentações para poder animar e divertir o pessoal na Idade Média, né? Tem registros que o bobo da corte nasceu mais ou menos nessa época. No século XIX, a gente já dá um pulinho aí, surge na Europa um grupo que são contra o uso do corpo para fazer movimentos para divertir as pessoas. Nesse período, o grupo de estudiosos resolveram criar um novo método de ginástica que serviria para melhorar a saúde das pessoas, desenvolver a coragem e a força para lutar pelos seus países nas guerras e mudar o jeito de ser das pessoas, controlando o seu jeito de ser e agir, trazendo mais obediência e controle. Ou seja, no século XIX se criou um novo método de ginástica, porque o pessoal achava que contorcionista, acrobata, e aí acrobata, contorcionista, e eu comentei aqui atrás, fugiu agora da memória, contorcionista, acrobata e equilibrista. Beleza, valeu. Eram aquelas pessoas que eram sujas, que eram imundas, que eram pessoas que queriam se apropriar, né, de muitas coisas para poder ganhar o público com coisas que levavam ao pecado. Então, se tinha muito dessa questão religiosa dentro dessa questão dos acrobatas, dos equilibristas, dos contorcionistas e tudo mais. Então, se criou um método de ginástica no século XIX, métodos de prática de ginástica no século XIX, que viesse melhorar o corpo mais específico para a saúde do corpo das pessoas. Ginásticas que viessem com o objetivo de cuidado físico, de tratar desse corpo de forma legal, de fazer com que as pessoas tivessem um preparo físico mais legal, um trabalho de desenvolvimento corporal melhor. Então, se criam ginásticas que, além de desenvolver o corpo, trabalhava também com a preparação física e emocional dos soldados, para que viessem participar das guerras. Então, um soldado que sabia não um mortal, um soldado que sabia dar uma estrelinha, ou um rolamento, ou qualquer uma outra coisa, era um soldado que, ali com um armamento ou com qualquer outra coisa, ele poderia se sair melhor numa guerra. E um soldado que soubesse ter uma ginga, um ritmo que ele aprendia na dança, um soldado que tivesse aliado à força com o ritmo da dança ou outras questões, ele sabia se dar melhor na guerra. Acima disso, a ginástica também controlava o jeito de agir e ser das pessoas. A questão da pessoa ter iniciativa e saber lidar com algumas situações, trazendo obediência e controle, ou seja, tinha que respeitar as leis do seu país para que viessem praticar essa ginástica. Então, já começar a praticar atividades físicas que trabalhassem ali o equilíbrio, trabalhassem os saltos com mais técnica e qualidade. Nessa época, atividades físicas foram mais estudadas e mais bem elaboradas por meio da ginástica. Jogos, danças, saltos, corridas, equitação, que é andar a cavalo, natação, recitar poemas, lembra lá da nossa loucura lá da primeira do primeiro slide, quando eu falei cortar lenha e recitar poema. Então, cortar lenha lá na Grécia Antiga era uma forma de adquirir muita força. O soldado cortava lenha ali com machado, não era com aquela máquina, aquela serra, mas sim com machado para adquirir força e resistência. Aqui no século XIX,
além de métodos que faziam com que esse treinamento ficasse mais forte, recitar poema era muito bom, porque trabalhava a memória e a mente desses soldados. Recitar poema fazia parte da nova ginástica. Ou seja, o que, que eu quero dizer com isso? Cortar lenha, força e resistência. Poesia trabalhava a memória e tirava um pouquinho desse peso da ginástica dentro da questão da atividade física, né? Dava um equilíbrio ali emocional e saudável para esses soldados. Eu cuido do meu corpo, mas também eu cuido da minha mente. Com a poesia, eu cuido do meu corpo com cortar lenha, né? Eram ensinadas em clubes, essas novas ginásticas eram ensinadas em clubes e escolas. Ou seja, essa nova ginástica, lá no século XIX, já foi introduzida nas escolas. Se vocês vivessem nessa época, no século XIX, eu já, como profissional da educação física, ia aderir a algum método da ginástica nas aulas de vocês. E eu era obrigado a fazer isso. Tá? Não tinha uma determinação. Ah, Mixon, você vai tentar fazer isso. Não, era obrigado. Então, desde a idade de vocês, eram obrigados a praticar essa ginástica, tá bom? Como serviço militar. E olha, os exercícios não era nada leve, pessoal. Aqui meu mouse aqui, pronto, apareceu. Era subir. Você tinha que subir em corda, você tinha que segurar na corda e tentar subir com o próprio peso do seu corpo, subir e descer escada. Você tinha que aprender a dançar, a partir do momento que você também aprendia a fazer rolamento, a dar um mortal, a dar um rodopio, andava a cavalo, fazia natação, ou seja, vários e várias atividades que você aprendia a fazer. Com o passar do tempo, foram sendo criadas competições entre os praticantes de ginásticas. A partir do que aprendiam, começaram a criar competições com. Lembra lá que eram sempre estudantes ou soldados que faziam parte e lutavam pelos seus países na guerra. Mas aí foi criando mais adeptos. E aí se criaram a necessidade de criar uma competição para botar em prática o que cada país ensinava nessa época. Se competiam para saber quem tinha as melhores acrobacias ou as mais difíceis, o melhor salto, a melhor coreografia de dança, com elementos dentre outras modalidades. Ou seja, via quem tinha melhor coreografia, quem tinha o melhor salto, quem tinha o melhor acrobacia ou mais difícil, com elementos como bambolês, bandeiras e tudo mais. Ou seja, quem chamasse mais atenção ali na ginástica ganhava, né? Era essa nova ginástica. Foi assim que nasceu as ginásticas que conhecemos hoje, como a ginástica rítmica, artística, ginástica de trampolim e ginástica acrobática. Ou seja, trouxe uma linha de tempo desde a pré-história até os dias atuais, até o século XIX, né, para que vocês conhecessem como foi que nasceu essas ginásticas, como foi que se constituiu um pouquinho da história dessas ginásticas. Atualmente, as pessoas que praticam a ginástica para competir, atualmente as pessoas praticam a ginástica para competir, outras para melhorar a saúde ou para o desenvolvimento das funções do corpo, como flexibilidade, coordenação motora, dentre outras funções. Então, quando uma pessoa procura fazer uma ginástica, seja ela qual for, ela procura por benefício próprio, para a sua saúde, para trabalhar flexibilidade, para que tenha um tempo de vida maior, para que trabalhe a sua coordenação motora, dentre outras funções. Não importa o motivo, o importante é a pessoa se movimentar. Lembra lá do nosso segundo slide. Por isso, não nascemos para ficar parados. Todos nós temos que nos movimentar. Contei a história para vocês aqui que o bebezinho ele aprende a se movimentar por uma questão de necessidade. Então, não dá para a gente ficar parado sendo sedentário. A gente precisa se movimentar e as ginásticas podem contribuir muito para a nossa saúde. Pessoal, dentro dessa loucura do nascimento da ginástica e tudo que a gente trouxe até o século XIX, trago aí 4 atividadezinhas para vocês, que vocês vão encontrar dentro dessa nossa aula, tá bom? A ginástica nasceu, então vamos lá. Vou comentar cada uma pergunta dessa, e qualquer dúvida que tiver, vocês entrem em contato comigo, tá bom? Questão 1. A ginástica nasceu de movimentos necessários do ser humano. Diga quais movimentos utilizados são esses. A gente comentou a aula inteira, tá bom? Sobre movimentos naturais, tá bom? E aí a gente veio desde a pré-história,
até o século XIX comentando sobre isso. Movimentos naturais do ser humano. Quais são? Você vai colocar aqui. Na questão número 2, na Grécia Antiga, os gregos sentiram a necessidade de realizar treinamentos para o corpo. Qual foi o objetivo dos gregos nesse período? Então, você vai lá naquela partezinha da aula que eu falo sobre a Grécia Antiga. E se você vai falar qual era o objetivo dos gregos nesse período em relação à necessidade dos treinamentos. Tá bom? Número 3, os contorcionistas, acrobatas e equilibristas utilizavam o próprio corpo para encantar o povo, realizando apresentações em castelos, palácios e nas cidades. Diga em que período eles surgiram. Então, você vai lá no período ali, é mais ou menos depois da Grécia que eu comento, tá bom? Você vai lá no período e tenta achar lá. Só voltar um pouquinho aí na aula. Questão 4, em período, em que período começou, eu errei aqui a questão 4, faltou um que aqui, né? Então me perdoem aí a minha falha. Em que período começou a se pensar em uma ginástica mais organizada, que serviria para melhorar a saúde das pessoas e qual era o objetivo dessa ginástica? Vou dar uma dica para vocês, é lá onde começa a se pensar numa nova ginástica. Só volta à aula e você vai assistir aí a questão 4 quando começa a se pensar no novo método da ginástica. Pronto. Outra dica para vocês é depois que o pessoal critica a questão dos acrobatas, equilibristas e tudo mais. Aí vem esse pensamento da nova ginástica, tá bom? Então só procurar aí na aula, só voltar o vídeo, está disponível para vocês. Qualquer dúvida pode entrar em contato, tá, pessoal? Em relação a qualquer dúvida. Eu demoro um pouquinho para responder, eu peço desculpas a vocês, é porque são 11 turmas, imagina aí 11 turmas com vários alunos, então demora um pouquinho para responder. Mas não se preocupem, porque eu sempre dou um tempo para vocês entregarem um tempo bem generoso aí, inclusive para quem falta entregar atividade, tem até o dia 29 desse mês, ou seja, vocês têm aí 27 dias para entregar, né, essas atividades, até o dia 29/6 para me fechar o segundo bimestre. Ainda tem o projeto Educação Saudável, ainda tem avaliação global para a gente fazer ainda, e aí gera mais algumas pontuações. Então, para quem falta entregar atividade, porra, não deixa acumular. Qualquer dúvida, tem todas as atividades disponíveis no Google Sala de Aula, recorra a essas aulas, mas qualquer dúvida pode entrar em contato, estou à disposição, tá bom? E vamos manter as atividades em dia, tá bom, pessoal? Agradeço a vocês por hoje, muitíssimo obrigado pela nossa aula. Qualquer dúvida pode entrar em contato. No mais, deixa aí um abração para vocês. Peço para que vocês ainda tenham cuidados. A Covid ainda está aí, à solta. Cuidem de vocês, cuidem dos familiares de vocês. Saúde, paz e tranquilidade a todos. Valeu, gente. Muito obrigado e até mais. Valeu, um abraço forte para todo mundo. Tchau, tchau.